Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, está entrando no ar mais uma edição do seu programa Novos Rumos, de informação, cultura e prestação de serviços pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, operando na frequência de 1400 AM. Nossa equipe está a postos, como sempre, para você conversar com a pessoa que trazemos sempre aqui. É sempre um convidado especial e especialista no tema. Hoje você vai ver que é muito mais do que um especialista. É representante nativo de um segmento da nação brasileira que precisa ser mais conhecido para que nós sejamos mais justos para com os nossos queridos indígenas. Nós estamos aqui para você conversar com a professora Carolina Camargo de Jesus. Ela é conhecida como Carolina Potiguara, porque ela é uma indígena potiguara. É uma historiadora, professora e pesquisadora lá na Universidade Federal Fluminense, integra o PROEPER, que é o Programa de Pesquisas e Estudos das Religiões da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e integra o Grupo de História Contemporânea lá da UF, Universidade Federal Fluminense. Além disso, ela é contadora de histórias, é arte educadora e é ex-professora do Colégio de Aplicação da UF. Bem, ela também vai coordenar o projeto Registro de Tradição Oral no Centro de Referência da Cultura Indígena, na aldeia Maracanã. É aquele prédio ali no Maracanã, junto à Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro. Ela vai coordenar isso junto à Secretaria. Boa. Carolina, muito obrigada por você aceitar nosso convite, participar aqui do programa Novos Rumos e conversar com os nossos ouvintes. Ouvintes, o telefone é o de sempre, não é? 3386-1400. Nossa equipe está a postos. Obrigada, Carolina. Boa tarde, Nádia. Boa tarde todas as ouvintes, todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu agradeço o convite da professora Nádia de estar aqui nesse programa maravilhoso, poder contribuir aí para a gente estar apresentando um pouco da vivência do indígena. Isso. Como é que você se sente, Carolina, como indígena? Diga aos nossos ouvintes onde você nasceu e como é que você se sente hoje com relação à receptividade e à forma como os brasileiros, de um modo geral, interagem com o indígena. Bom, meus bisavós são indígenas, paraibanos, potiguaras, portanto, eu sou indígena, né? Por ser neta de indígenas, sou indígena. Minha raiz indígena, minha ancestralidade foi fortemente reforçada pela convivência com os índios que hoje estão presentes na aldeia Maracanã, né? Ela saltou, ela gritou dentro de mim, e aí então eu hoje eu não sou mais a mesma pessoa, né? A minha família, os descendentes mais recentes também começaram a se autoafirmar, né? E somos indígenas, né? Somos netos, somos indígenas. A população brasileira, de uma certa forma, tem suas raízes assentadas no indígena, né? Claro, tem de muitas formas, não é isso? Porque os indígenas estavam aqui.
Então, de muitas formas, nós devemos pensar a contribuição, um verdadeiro legado em algumas áreas de valor inestimável, como a da ecologia, por exemplo, e nós devemos, portanto, reconhecer isso. Existe um indígena da aldeia, que não é o seu caso, e existe um indígena urbano. Você se considera indígena urbana? Sim. Uhum. Qual é a diferença? Porque existem uns que estão lá na aldeia, eu pessoalmente conheço alguns lá pelo Proeper, que vêm aqui, ficam alguns meses, depois retornam à aldeia. Não é isso? Existe até aquele que faz uns cocares lindos, ele diz que ele fica 3 meses lá na aldeia e depois ele vem para cá, não é isso? Isso, existe, né, o indígena urbano e o indígena aldeado, e existe o indígena que vem da sua aldeia para passar uma temporada na cidade, para realizar alguma atividade, algum trabalho, retorna para sua aldeia. Existem outros indígenas que vivem na cidade e vão para as suas aldeias para vivenciar os rituais, para ver a família, né, mas retornam para a cidade. Uhum. Né? E tem aqueles indígenas que já vivem na cidade, que não têm mais ligação com a aldeia. Eu ouvi em eventos lá no Proeper, na UERJ, depoimentos, alguns emocionados e emocionantes, a respeito do preconceito que os indígenas sofrem nas cidades. Eu diria de uma forma mais genérica, não é? Mas no Rio de Janeiro, especificamente, eu vi esses depoimentos. Você também tem essa vivência? Eu tenho essa vivência. O indígena ainda é muito estigmatizado, né? Quando coloca o cocar, quando sai com a pintura, ou até mesmo quando fala a sua língua, né? Ele é estigmatizado, ele é visto como algo muito estranho, né? Em muitos casos há pessoas dizendo volta para o mato, né? Não fique na cidade porque você perturba a ordem, você não é um ser civilizado. Então, mas nós estamos aqui na cidade, uhum, né? E para justamente criar diluir isso, essa percepção e criar novas formas de relação. Claro, claro. E é o que nós vamos fazer aqui, amigo ouvinte. Pode começar a fazer perguntas para Carolina Potiguara, viu? Nós vamos agora conversar sobre assuntos que nós já sabemos, você vai querer perguntar. Então vamos lá. Carolina, como é que vive o indígena na aldeia? Existe oca e tenda. Nós brasileiros temos aqui os nossos indígenas vivendo em ocas. Tendas são as, digamos assim, moradias dos indígenas norte-americanos, não é isso? Isso. Os indígenas brasileiros costumam viver nas suas ocas, né? Casas de pau a pique, alguns casos você tem alvenaria com pau a pique. Mas né? Lá na aldeia tem casa Na aldeia, pau a pique. Já tem pau a pique, tem alvenarias, tem a oca, né? Mais legítima. E a sua forma de viver é a base da moradia. Como é que se constrói a oca? Quem treina o índio para construir a oca? Ele é criado, né, na observação, né? A base da educação indígena é a observação. Então, o homem, né, vai para o pai, o avô, os tios vão passando, vão construindo as suas ocas e os meninos, né, os curumins, vão observando aquela prática, observando a construção. Quando chega o momento, quando ele fica adulto, que ele vai ter que fazer a sua própria casa, a sua própria moradia, ele vivenciou aquela prática, ele até ajudou seus parentes a construir, a erguer sua oca, e aí ele já está pronto para ensinar a outros. Isso, e é uma questão de honra, né? Ele fazer a própria oca. O homem fazer a própria oca, saber fazer. É quando ele vai casar ou ele solteiro faz uma oca só para ele? Principalmente quando ele vai casar. Uhum. E qual é o tamanho da oca? Como é que se calcula isso? Todas são do mesmo tamanho? Não. Depende. Tem ocas que são para casas de reza,
tem a oca dos rituais, tem a oca da escola, das crianças, tem a oca de famílias que são bem numerosas, tem famílias que são menos numerosas, né? Então, depende, assim, da finalidade que aquela oca vai ter. E qual é a oca maior, de um modo geral? A oca maior é a oca de reza. De reza. Dos Pensei que era da rituais. escola. Não, depende, né? Porque a escola, a oca da escola, às vezes são uma oca grande, duas pequenininhas, algumas em volta para fazer as matérias, né? Como se fossem salas de aula. Que interessante isso. Quem é que dá aula? É o professor. O indígena, homem ou mulher, se prepara, né? Faz o curso e ganha o certificado, a autorização para na aldeia estar ensinando para as crianças, para os mais jovens, as matérias. E qual é o currículo, Carolina? O currículo da escola básica nossa. Normal. Normal, como em qualquer mas cidade, outros brasileiros só que inclui o ensino da língua, né, o ensino da língua nativa. Então, por exemplo, os guaranis têm ali o ensino da sua língua. Né? Os potiguaras? Os potiguara, o guarani também. Também é guarani. Também é guarani, o ensino da língua guarani. E os guajajara? Os guajajara, sua língua é Teniterrara. Teniterrara, tá. Que é do tronco tupi-guarani, né? Os potiguaras... Amigo ouvinte, você nem me perguntou onde é que ficam os potiguaras. Você não perguntou, mas eu vou perguntar à professora Carolina. Os potiguaras hoje eles estão ali na Paraíba, na Baía da Traição, Lagoa do Mato. Tem os potiguaras também do Rio Grande do Norte, né? Os meus parentes estão na Paraíba. E os potiguaras também estão espalhados aí pelo Brasil. E você vai visitar os seus parentes lá na Paraíba? Vou sim. Vai todo ano? Vou. Assim que sempre quando eu posso eu vou. Esse ano eu estou planejando para ir ano que vem e ir lá, né, nos meus parentes. E você, quando vai, você fica na oca dos seus parentes? Eu fico na casa dos meus avós, que é uma casa, inclusive, que a gente tem uma casa de farinha e uma plantação de mandioca. Né? Que é uma casa de farinha, para os ouvintes saberem. Uma casa de farinha é o local que a gente prepara, que a gente processa a mandioca para se tornar ela farinha do consumo. Né? E como é que processa? Fica batendo, como a gente vê nos filmes? Primeiro a gente descasca ela toda, né? E aí é um trabalho coletivo. Primeiro, quem é que colhe? Quem planta e quem colhe? Olha, na minha família somos as mulheres, né? São as mulheres que plantam e colhem a mandioca. Limpa, tira a casca dela. Né? E aí entra o trabalho dos homens de pegar a mandioca, depois, né, de mandioca, o aipim, as pessoas conhecem como aipim, o aipim, e entra eles na hora de prensar ela, né? Aí vai pra prensa, vai pra uma... Mas tem que ralar primeiro? Não, ou não, eles batem? Vai pra prensagem, né, pra bater. Depois disso, ela é ralada, né? Depois disso, ela volta novamente para tirar a manipoeira, que é aquele líquido que vai dar origem ao biju, né? A goma do biju. E o restante dela, a gente faz o refinamento, refina ela para ela ficar bem fininha, para fazer a farinha que a gente consome, né? Sim. Vamos aproveitar e perguntar logo a você. Amigo ouvinte, você está querendo saber o que há dentro de uma oca? Você quer saber o que há dentro de uma oca, não é? E Carolina, que há dentro de uma... Então, dentro existem de uma oca... Móveis? Não propriamente móveis, assim como na Casa do Branco existe, né? Existe televisão, hoje já existe uma televisão. Existe um local para guardar as roupas. Né? Esse local é um armário, como os brancos usam? Hoje você já encontra armários, né? Hoje dentro das ocas? Dentro das ocas. Eu pensava que as ocas eram baixinhas. Elas são baixinhas? Hoje você são baixinhas? Não, depende da oca. Elas são planejadas para ficar o teto bem alto. Por quê?
Porque tem a questão espiritual, né? Sim. Porque a casa que você vive também o seu espírito, né? E o espírito de cada membro da família. Então Então por isso, o teto da oca é a proteção de tudo, né? A proteção física nossa e espiritual. Então é a coisa mais importante, vamos dizer assim, né? E tem alguma coisa, já que existe esse simbolismo espiritual, existe alguma coisa que se coloca lá em cima da oca, como uma espécie de coroamento da oca? Existe, aí o pajé prepara a oca, a gente coloca os maracás, os cocares. Tudo lá? Tudo lá. Agora, depois de algum tempo, quando chove, aquilo vai se estragando. Isso, aí a gente faz a troca do sapê. Que também é uma cerimônia. Também é. Quem preside? É o pajé? É o dono da casa. É o dono da casa, ele convoca. Ele convoca outros o quê? Os homens, amigos? Só parentes. os homens? Isso é uma relação bem masculina, né? Um trabalho bem masculino. Convoca os outros homens para parentes, às vezes primos, né? Tios, para fazer a troca do sapê. Os indígenas dormem atualmente em camas ou em redes? Ou no chão? Em rede. Como é que se diz? Numa palha, né? Numa esteira. Olha, é basicamente a rede. Ou mirral, né? Ou a cama, né? Como é que se chama? Mirral. Mirral é cama? É a cama. Mirral é a cama. Mas é basicamente a rede. A rede. A rede. Crianças e adultos. E adultos. Idosos Casais, também. Idosos. E existem divisórias nas ocas? Não existe parede assim, divisórias não. Mas pelo menos alguns circular. panos tem, não? Também não? Não. Tamanho circular, né? Se você quer a privacidade, aí cada um tem a sua oca, né? Então pode ali, cada família tem a sua oca, pode se manifestar do jeito que quiser. Sim, mas por exemplo, se um casal quiser privacidade e os filhos estão lá, como é que faz isso? A parte deles é mais recuada, dos filhos, mais afastada dentro da oca. Sim. E eles fazem na rede, dentro da rede, né? Dentro da rede. Tá certo. Então, dessa questão, nós estamos falando de oca, como vive o indígena dentro da oca, são várias ocas que constituem aquele grupo, não é isso? De famílias. Agora, eu sempre tive a impressão, Carolina, de que no fundo, a casa do indígena é a natureza. Você está certa. Sim, a casa do indígena é a natureza. Ele não tem essa relação de confinamento, né? Se acorda de manhã e se já pensa em ir para o rio, né? Caçar, lavar roupa, ir para o roçado, né? Isso eu estou falando da vivência na aldeia, né? Sim. Ir para o roçado. Então, a casa, assim, ficar dentro de casa, os mais velhos é que ficam dentro de suas casas, ou as donas de casa, as meninas que têm crianças pequenas, que ficam ali preparando o alimento. Mas a casa, o índio pensa a casa é algo mais amplo, né? É a continuidade da natureza. Isso. Você disse aí que o indígena acorda e vai logo lá para o cerrado ou para o rio. O que ele come de manhã? Quais são os alimentos e quais são as refeições que o indígena faz? Tem o aipim, biju, né? Muito o biju de manhã. De manhã é biju. Biju, Todo mundo come biju. O aipim. Em alguns casos você já tem o pão, né? Quem faz o pão? Tem a mulher, ela faz o pão. E tem o tipá também, os Guarani comem o tipá, que é um bolinho que se faz com fubá e é frito, né? Mas aí ele faz de manhã e para tarde. Mas é basicamente o biju. De manhã, café da manhã assim, biju. Biju. Não bebe nada. Bebe café, leite,
né? Bebe o café, o leite. E esse café e esse leite são comprados nos empórios, nas mercearias? Isso, nas mercearias. Isso ou então traz da cidade, né? Vem da cidade. Os indígenas saem da sua aldeia, vai para a cidade comprar e armazena em casa. E eles vão a pé, dependendo, claro, da distância, mas se não for, como é que eles fazem? Eles vão a cavalo, vão de carro, vão de moto, vão de bicicleta? Cavalo, no jegue, no jegue, no cavalo, no lombo do cavalo, a pé, né? O indígena anda 2 quilômetros, assim, é algo natural, tanto os jovens quanto as crianças. E o carro e a moto, a presença do carro e da moto aí são algumas pessoas que têm, é raro, não é tão comum, né? Sim. Bem, e aí depois o almoço. Os indígenas fazem, assim como os brancos fazemos, 3 refeições no mínimo por dia? Fazem, no mínimo 3 refeições. O café da manhã, o almoço e a comida que antes dorme, né? A ceia, o jantar. O que se come no almoço? Olha, tem o arroz, né? Você já tem a introdução do arroz. O arroz, farinha, feijão, o peixe, né? O peixe é sempre pescado pelo próprio. Pescado pelo próprio. O peixe é a base da alimentação. A base da alimentação é a farinha, o aipim, o biju, o peixe, né? Então, a carne seca. Né? Também? Também. Também vocês que fazem com a caça? Também é com a carne. É com a caça, carne não do é comprado no empório, não, né? Não. A carne que a gente caça, né? Cuida. E ainda existe caça suficiente? Existe. Tem terrária, por exemplo, come veado. A gente caça rã, né? Tem terrária come veado, javali, paca, coati. E quem é que corre atrás desses animaizinhos? Os homens. Só os homens? E alguns dias são as mulheres. Que dias? Às vezes quando o homem não pode caçar, que está com algum problema, ou ela que combina com a prima, com a irmã, ou tem um ritual, a mãe que pede, aí ela vai caçar, mas são algumas mulheres. Não são todas as mulheres? Não são todas as mulheres que... É o quê? São mulheres que têm autorização para fazer isso, não? Não, são mulheres que nascem já com o dom da caça. Ah, sim. E você vê que ela está preparada para... E o indígena caça ainda com arco e flecha? Sim, ainda caça com arco e flecha. E também, como nós vemos nos filmes, no Rio... Com a pistola, em alguns casos a pistola também. E no Rio também é com arco e flecha ainda? Com arco e flecha, com a mão, né? Com a zarabatana. O ouvinte vai querer saber o que é uma zarabatana. Uma zarabatana é um instrumento de caça, né? Que é utilizado pela boca. Né? Feito de bambu. Ali dentro tem uma flecha pequenininha que você mira e aprende a sua caça. Em alguns casos, sopra aquilo e aquilo vai atingir a caça. Atinge a caça. Às vezes é para caçar passarinho, né? Passarinho, né? Pássaros, que mira, hein? Para comer e para pegar os penachos, né? Para o artesanato. Ah, muito bem. É bacana. É bacana, pois é. Olha, o Luiz da Ilha. Olá, Luiz, tudo bem? Um abraço para você. O Luiz... O Carolina está dizendo: minha cara professora, com o seu currículo esplendoroso, digno do maior respeito, está cumprimentando você e está dizendo também assim: Jean-Jacques Rousseau via no homem primitivo, no selvagem, o modelo de ser humano. Então, o indígena pode ser visto como bom selvagem, ou seja, como símbolo da nacionalidade? Sim. Né, concordo com as palavras de Rousseau, né? Ele é visto como o bom selvagem. A única questão que eu vou colocar aí, Luiz, é por que o indígena ele foi visto como selvagem, né? O homem selvagem. Aí é uma questão para a gente pensar, porque esse homem selvagem, essa classificação que o indígena ganhou, ela
estigmatizou muito o índio, né, como o não civilizado, o homem que, inclusive, atrapalha o processo de civilização. O bom selvagem, em alguns casos, ele é importante, tal, mas em outros ele ganha uma conotação de um homem facilmente domesticável. Um homem que, para o processo do colonizador, para o projeto do colonizador, era muito fácil, né, eu domesticar esse homem, esse bom selvagem. Mas ele nessas palavras de Rousseau, ele está percebendo o índio como o homem primitivo, né, bom, do bem, né, espirituoso, né, de bons valores, né, aí que ele está percebendo. Muito bem. Agora, Carolina, quando você fala sobre o bom selvagem, e você aí mencionou agora a ação colonizadora, eu queria que você falasse um pouco, nós voltaremos depois a esse tema, que é um tema que nós dizemos que é o tema de base do ser indígena, que é a liberdade. Né? Exatamente. Mas a ação colonizadora no Brasil empreendeu um avanço na linha da escravidão. E, lamentavelmente, muitos brasileiros não sabem que o indígena foi escravizado. Porque nós pensamos que só houve escravos no Brasil, os negros. Mas os italianos, quando vieram para cá como imigrantes, eles também, de uma certa forma, eles foram escravizados nas fazendas de café. E antes de todos eles, os indígenas foram escravizados. É que eles foram dizimados porque não aguentaram não ter liberdade. Você concorda com isso? Concordo. A escravização foi muito drástica para o indígena, né? Porque ele afetou esse princípio básico do indígena, que é a liberdade, né? E aí quando você vai numa aldeia, você encontra um índio nu, uma índia nua, tomando banho livremente, né, não tendo patrão para dizer a ele o que ele vai fazer naquele dia, o que ele vai caçar, como ele vai tratar a mulher, os filhos. Ele mesmo já preparado, ele sabendo que ele tem que trabalhar, né? Ou seja, utilizando o seu livre-arbítrio com responsabilidade, com dignidade. Então, a escravidão caiu como algo, foi muito drástico, foi muito forte, né? Foi um choque. Foi mortal mesmo, foi mortal, né? Afetou porque você impediu que o indígena caminhasse livremente, caçasse livremente, atuasse livremente, né? Então ele tinha que atuar de acordo com aquilo que o homem branco, vamos dizer assim, estava apresentando para ele, né? Então afetou demais a liberdade dele, castrou a liberdade do índio. E você acha que muitos índios morreram por causa de uma nostalgia, por causa de uma revolta, por causa da liberdade? Por que foi? Eu acho que nesse caso ele adoeceu aos poucos e foi morrendo. Né? Quando a sua cultura, quando esses valores, esse modo de vivenciar a sua vida foi afetado. Então ele foi adoecendo. Por isso que hoje ele se protege muito do branco. Né? Se protege muito. Eu vou perguntar a você, Carolina, quando nós voltarmos do nosso intervalo. Amigo ouvinte, estamos chegando ao nosso breve intervalo, como sempre. Você continue conosco. Depois do nosso intervalo, nós voltaremos a conversar com a nossa convidada Carolina Camargo de Jesus, que é uma indígena potiguara, e vou perguntar a ela: Carolina, dizem que o indígena é preguiçoso. Isso é verdade? Na volta do intervalo, amigo ouvinte, até já. Continue participando, está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar
Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, estamos de volta do nosso breve intervalo. O programa Você Sabe é Novos Rumos pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade 1400 AM. Hoje estamos recebendo com alegria a nossa convidada Carolina Camargo de Jesus. Ela é professora, historiadora e pesquisadora na Universidade Federal Fluminense e é uma indígena potiguara. E nós agora vamos continuar a conversar com ela, porque antes de nós irmos para o nosso intervalo, eu deixei uma pergunta no ar. Eu disse assim: Carolina, dizem que o indígena é preguiçoso. É verdade? Não. Não é verdade. Eu digo não porque para desmistificar, né? O indígena, na verdade, ele tem um movimento, um ritmo mais lento, né? Ele acorda cedo, sempre acorda muito cedo e dorme também muito cedo. A que horas ele dorme? E ele dorme 5 horas? 6 horas? 6 horas já está na cama. E acorda? E acorda 5, 4h30, dependendo do que ele vai caçar. Uhum. Né? E quando ele sai para caçar, a mulher fica dormindo e as crianças também, ou acorda todo mundo junto? Acorda todo mundo junto. As crianças vão para a escola, a mulher vai cuidar da casa, das crianças, ou do artesanato. Ele vai caçar, vai trabalhar, acorda muito cedo e dorme muito cedo. Mas ele respeita... Tem dias que ele não trabalha, assim, dependendo da semana. Ele escolhe 3 vezes na semana para trabalhar. Em alguns casos ele não tem o patrão é ele mesmo. Então ele não está dentro dessa lógica, né, que o povo da cidade está, de ter aquele horário, o chefe ali chamando de segunda a segunda. Ele tem uma outra dinâmica dentro da sua aldeia. Então ele, às vezes, ele faz o próprio tempo dele, dá uma descansada, se prepara para uma caçada grande, para um trabalho grande, uma vez por semana. Em alguns casos a mulher é que vai, ele se recua, ele se recolhe, às vezes para ele fazer um trabalho espiritual. Aí a mulher assume o comando da casa, do trabalho, né, material. Então há esse revezamento. A preparação, por exemplo, o nascimento do filho, né, existe a mulher que vai, logo depois que a criança nasce, ela vai caçar e ele fica na rede deitado? Eu ia te perguntar isso. Tem uma explicação. Qual é? O pai é o protetor do espírito da criança. Então, assim que a criança nasce, em algumas aldeias, não são todas as etnias não, ele está ali resguardando o espírito da criança. Então ele precisa dormir. A caça dele, a carne que ele vai comer, é uma pessoa da família que é escolhida para caçar a caça dele. É escolhida por quem? Pela família, né? Em alguns casos é a esposa, em outros não é a esposa que faz, que prepara a comida dele. Nossa, a esposa que acabou de ter o neném, que ainda vai caçar para o marido? Ela vai caçar, ela vai trabalhar para ela preparar essa chegada do filho, né? E aí não é só ela, é a família dela, né? E ela vai junto. Aí são as primas, as irmãs, os irmãos, e ele é mantido num recolhimento, assim, numa paz, porque ele está ali resguardando o espírito do filho dele. E aí, mais ou menos 1 ano, quando o neném completa 1 ano de idade, aí ele começa... Ele fica 1 ano nessa boa vida? Não totalmente sem a caça, sem o seu sentido de caça, mas ele tem um resguardo bem forte do homem. E a mulher está trabalhando a toda essa altura? Ela está cuidando da casa e da criança, e dela mesmo, né? Se limpando, fechando. E ele está descansando, protegendo a alma, o espírito do filho. Ele não pode fazer qualquer atividade.
Nenhuma ou algumas? Algumas. Caçar, por exemplo? Algumas caças, se envolver em algumas coisas. Por exemplo? Por exemplo, fazer uma defesa de aldeia. A aldeia está sendo... Está em perigo. Está em perigo. Ele não pode ir para essa frente de batalha, né, de defesa. Uhum. Ele tem que ser mantido mais recolhido em casa. Às vezes fazendo o próprio artesanato ali. Uhum. Quais são os artesanatos que os indígenas mais fazem no Brasil? Claro, depende da etnia, mas de um modo geral. Todos eles fazem seus próprios colares, seus próprios cocares. Isso, a tecelagem, a plumária, né, a cerâmica e as sementes. Basicamente a confecção dos colares, a arte plumária para os brincos e os cocares. Algumas etnias mantiveram a cerâmica, né? Você tem a etnia Cariri Xocó, preservou a fabricação da cerâmica, são grandes ceramistas. A tecelagem, as guajajaras fazem um belíssimo tear, belíssimo, confeccionam as próprias tipóias dos filhos, as próprias redes, as próprias roupas. Então, esse estigma do indígena preguiçoso não é muito, porque faz a própria casa, faz a própria comida, faz a própria roupa e ainda vai caçar. Uhum. E ainda tem todo o trabalho espiritual. É que ele tem um outro ritmo, não é isso? Ele tem um outro ritmo. E ele decide o que vai fazer quando. Mas ele vai fazer, não é isso? Ele vai fazer. Ele decide e os mais velhos da aldeia decidem também por ele se ele for mais jovem. Esse estigma do preguiçoso foi quando o europeu chegou, encontrou ele, mandou ele para o roçado, mandou ele tomar café, ele não tomava café, né? E para o roçado cortar cana. Então mudou, alterou o modo de trabalho dele, né? Qual é a bebida do indígena? Água? Os sucos. Hoje você já tem o café, né? A água, o leite, o caldo de cana, né? O mate. É muito Mas isso já é industrializado lá feito, na aldeia? Não, é feito. Ou vocês é que plantam? Na aldeia é feito, é tudo feito. Vocês é que plantam e vocês é que colhem e preparam? Exatamente. E o cauim, né? O cauim. O que é um cauim? O cauim é uma bebida sagrada, utilizada em rituais sagrados. Uhum. Ela tem efeitos alucinógenos. Ela é feita do aipim, da manipoeira, né? Do aipim. Sim. Ele é tem efeitos reservado. Alucinógenos, é? Tem, ele é utilizado em alguns rituais. Ah, tá bem. Amigo ouvinte, eu acho nem sei. Você tem outras bebidas, o indígena tem uma gama de chás, né? A utilização de ervas para chás, muito grande. E tomam assim normalmente, como nós tomamos chá? Ou é só para efeito medicinal? Olha, tomam normalmente, né? Cotidianamente. E tomam em quê? Em cuia? Em cuia. E são os índios que fazem também as cuias? São os índios que fazem as próprias cuias. Tá certo. E Luiz, você está aqui curioso, hein? Isso é ótimo. O Luiz aqui mandou outra participação, outro abraço para você, Luiz. Ele diz assim: Carolina, pelo que estou ouvindo, seria um erro pensar que o índio ou índia prefere a nossa civilização. Para morar numa favela? Pergunta ele. Estou ouvindo que o índio está feliz tal como é dentro de suas condições naturais, adaptado à região em que vive. Saber fazer fogo com 2 pauzinhos, pois uma caixa de fósforos prostituiria o índio. O índio brasileiro não tem mesmo salvação? Hein, professora Carolina? E aí ele diz assim, porque o Luiz da Ilha é militar. Reformado. Lembro a atuação da Força Aérea Brasileira como fator de integração nacional. E aí? Então, Luiz, o indígena brasileiro, você tem que pensar o seguinte: hoje você tem uma grande quantidade de índios, né, vamos dizer assim, nas cidades, vindo para as cidades para estudo, para trabalho, para proteção dos seus espaços, então, para levantar suas bandeiras. Alguns se casam com brancos, com negros, com a população da cidade, e aí ficam na cidade. Então você tem índios morando em favelas, você tem índio utilizando a caixa de fósforo, né? Utilizando aí todo
o material do branco, vamos dizer assim. Ele prefere essa vida? Às vezes não, mas ele se adapta, né? Se adapta a essa nova realidade, mas consegue, dentro dessa nova realidade, preservar sua cultura, fazer suas danças, seus cantos, seus rezos, seus rituais, a sua língua, importantíssima, né? Isso. Então, outra do Luiz. Outro abraço, Luiz. Durante algumas operações pela FAB, notei 2 classes de índios. Uma de calça-li, tênis e madeireiros e outra de empregados. Índios com motocicletas e com contas bancárias e CPF. A propósito, o que a senhora acha da FUNAI? Então, você observou que os índios já utilizam as roupas branco, tem o CPF, tem o cadastro, né? Isso daí é a troca cultural que ele fez ao longo dos tempos, né? Ele foi obrigado a utilizar as roupas e aí introjetou a roupa na sua cultura. Então, para ele circular dentro do espaço do branco, ele tem que estar com o seu CPF, tem que estar com a roupa. Em alguns casos, você vê o índio se recusando a andar com o seu documento, com o CPF, com a identidade, porque ele diz, eu sou índio, para que eu tenho que ter identidade? Aí vem a instituição do branco e barra ele na porta, né? Por ele estar de bermuda, de camiseta, de chinelo. Então, quer dizer que eles só usam aquelas roupas que nós vemos e vimos agora em 2 eventos lindos lá no PROEPER da UERJ, no Programa de Pesquisas e Estudos das Religiões, com a professora Thelma Rosina Simoni da Gama e professora Edna Maria dos Santos. Eles apareceram, o pajé que foi, não é isso? Eles estavam todos, digamos assim, a caráter, eles estavam vestidos como indígenas mesmo, né? Eles só se vestem assim para ocasiões especiais, atualmente? Na cidade, sim. Né? Na aldeia que ele fica mais livre, ele pode... Na aldeia ele ainda anda nu? Em alguns momentos ele fica completamente nu, né? Em todas as etnias nu, ou então em algumas? Protegendo só o tapa-sexo, né? Pintado, né? A pintura corporal é grande, o seu cocar. Nós vamos falar sobre isso ainda, se houver tempo, senão você vai voltar, Carolina. Valdomira Anchieta, um abraço para você, Valdomira, parabéns pelo programa que está lindo. Estou encantada com a simplicidade da professora Carolina, abraço. Obrigada. Obrigada, Valdomira, continue conosco. A Dalva de Padre Miguel, um abraço para você, Dalva. Gostaria de saber qual a crença do povo indígena com relação ao espírito após a morte. Isso é muito importante. A morte é extremamente importante. Só que o indígena ele não sofre tanto com a morte como nós, como o povo da cidade sofre, né? Há uma preparação, né, da pessoa que está doente, que vai desencarnar, vamos dizer assim. Então, há uma preparação. Quando o espírito da pessoa morre, em alguns momentos... quando o corpo morre. Quando o corpo morre, o espírito é preservado, né? O espírito daquela pessoa é preservado. E aí o espírito é cuidado, né, para que ele encontre o seu caminho. E aí você tem um exemplo no Xingu do Quarupi, que é o ritual só de celebração dos mortos, dos parentes dos ancestrais que já morreram. Então o culto aos ancestrais, o culto à morte é importante porque é um eterno retorno, né? Sim. Ao tempo que passou e o que está chegando. E é importante a gente estar numa rádio espírita explicar isso. Às vezes um corpo que morreu aí preserva o espírito. E às vezes aquele espírito ali retorna no corpo de um outro ser. Então os indígenas acreditam na reencarnação. Isso. Né? No modo indígena, né? Sim. Mas esse espírito ele pode retornar. Por isso que há uma preparação dele quando ele está em doença, em fase de morte. Isso. Nós acabamos de receber aqui uma mensagem por e-mail da Alessandra de Petrópolis. Um abraço para você. Ela diz, boa tarde, estou adorando o programa. Tudo muito interessante. Um abraço para você, Alessandra. Obrigada. Está mandando abraços. Agradecemos, retribuímos, não é? Um abraço, Alessandra. Laura de São Gonçalo, obrigada. Um abraço para você também, Laura. Gostaria de saber
se é verdade que o índio oferece a sua esposa ao amigo quando este vai visitá-lo. E se o infanticídio está amenizado. Sim, o infanticídio está sendo amenizado, foi uma pauta de reivindicação do movimento indígena. A FUNAI abraçou, e o governo federal também. Ainda há alguns casos de infanticídio. Em que situações é praticado o infanticídio? Olha, o infanticídio ele é quando nasce um deficiente, em algumas etnias, tá? Não são todas etnias. Em algumas etnias, o indígena, o deficiente e o gêmeo. Gêmeos não sobrevivem, não é? Eles não deixam. O infanticídio é provocado, né? Sim. Então, quer dizer, o infanticídio é matar a criança. É matar a criança. É provocado. Então, nasce e mata. Em algumas etnias, tá? Os gêmeos não é aceito, o outro que nasce. Matam os dois, então? Um só. E como é que escolhe um? Eles vê qual é o do mal e qual é o do bem. Por quê? Eles veem assim? O pajé que diz qual é o... O espírito, E o deficiente. Em algumas etnias não aceita o deficiente. Como é que matam? Em algumas etnias. Outras etnias tinham essa cultura e já mudaram, tá? Não, eu quero saber como. Como é que matam? Abandonam a criança para ela morrer de inanição? Usam alguma faca, algum instrumento? Jogam no rio? Como é que faz? Se joga no rio, ou então dá uma bebida para a criança. Sim. Tá bem. E escute, e faltou aqui, porque a Laura está querendo ainda saber se é verdade que o índio oferece sua esposa ao amigo quando este vai visitá-lo. Não, não é verdade. Não é, viu, Laura? Pelo contrário, o índio protege a sua esposa, não deixa o outro ver, não. Ela, quando ela é casada, ela olha para baixo, ela não pode olhar para o outro homem. Nem na aldeia? Nem na aldeia. Para ela ter relação com um outro homem, ela se relaciona mais com os próprios parentes, com o outro homem. Se ela se relacionar, ela tem que manter... Sexualmente, você diz? Não, assim, verbalmente, né? Ela tem que manter uma certa distância. Tem todo um resguardo da moça quando ela é casada, é um código. Para não tomar o homem, a mulher do outro, né? Sim. Então, essa moça... Quer dizer que ela vive de olhos mais baixos, é isso? Quando ela é casada, e aí ela está entre vários homens, ela não fica olhando, ela olha mais para baixo. Sim. Ela não olha olho no olho do homem, né? Sei, do outro, né? Do outro. Rita, de Jacarepaguá, um abraço para você, Rita. Se possível, explicar a diferença entre o povo indígena e o povo xamânico. O xamanismo, ele está dentro da cultura indígena, né? Xamanismo foi o nome que os rituais de cura indígena ganharam. Foi um nome que... E existem aqueles seres, né, dentro de uma aldeia que tem o dom do xamã, o dom do o que cura, né? E o xamanismo, ele ganhou essa força nos Estados Unidos, principalmente. No Brasil são médiuns, Carolina? São médiuns de cura, você diria? Isso, são médiuns de cura. E eles preparam as curas, sabem como vai curar. Às vezes é uma cura só da conversa, que é o chamado psicólogo faz, né? Então, no nosso caso é o xamã, ele fica conversando, ele dá tarefas, ele tira de uma depressão com as palavras dele. As palavras dele são sagradas, né? E ele mora numa oca separada, sozinho? Em alguns casos ele tem a família dele, né? Mas ele tem um tipo de... quem é que identifica o xamã? É o pajé quando ele nasce ou depois? Quando ele nasce, o pajé identifica se ele tem o poder da pajelança, ou até mesmo na barriga da mãe já se sabe, né, que vai puxar aquela ancestralidade. Tá certo. Amigo ouvinte, pois é, não é? Está bom demais, mas acontece que por hoje acabou. Mas a professora Carolina vai voltar, não é isso? Com certeza. Vai voltar, amigo ouvinte. Então você vá já aí preparando as perguntas que você não fez hoje e que você gostaria que ela respondesse.
recebemos hoje com muita alegria e agradecemos muito a presença aqui no estúdio de Carolina Potiguara, ou Carolina Camargo de Jesus, que é historiadora, professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense e que conversou conosco sobre a cultura indígena, o papel do indígena, o modo de viver e ser do indígena. Ela vai voltar, amigo ouvinte, porque nós ainda temos muito a perguntar. Carolina, muito obrigada por você estar aqui conosco, participando do nosso Novos Rumos. Muito obrigada. Obrigada, Nádia. Obrigada a todos. Obrigada à Rádio Rio de Janeiro. É isso aí. E até breve. Até breve. Até breve. Amigo ouvinte, nós estamos, como você vê, encerrando mais esta edição do seu programa Novos Rumos, de informação, cultura e prestação de serviços. Tenha uma linda quinzena, um grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Reprise, domingo, 22 horas. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.